Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma mensagem da época de quarentena aqui em nosso canal no YouTube. Eu quero começar esse vídeo lembrando você de, por favor, deixar o seu curtir aqui depois de assistir a mensagem, ou o seu descurtir, dependendo de como você encarar essa mensagem. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é importante para nós de alguma forma dialogarmos e termos uma reverberação nessa época de pandemia, que ainda vai por um tempo, como nós comunicamos em nossas lives durante a semana passada. Nós não vamos voltar aos nossos cultos presenciais nesse mês de junho ainda. Nós achamos prudente esperar um pouco mais e assim com o tempo nós traremos outras novidades, caso elas aconteçam, tá ok? Eu vou pregar hoje num texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de 6 a 10. Eu vou começar lendo o texto e depois nós vamos conversar sobre ele. Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 10. O texto da palavra de Deus diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Senhor, nós pedimos a bênção, a graça do Senhor para a nossa meditação na Tua Palavra, que o Espírito do Senhor ilumine a nossa vida e nos dê compreensão da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar dizendo e lembrando que homens e mulheres maduros são naturalmente equilibrados. E que o desequilíbrio, seja ele em qualquer área da vida, é fruto, sim, de algum tipo de imaturidade. Isso nos faz lembrar que aquela expressão de vida de muita gente dizendo, não, comigo é sempre no 8 ou 80, ou é totalmente desse lado ou totalmente daquele lado. Isso é fruto, sim, de uma imaturidade. Essa postura é uma postura muito mais adolescente, de quem vê as coisas a partir desse prisma de lados opostos, do que daqueles que alcançaram a maturidade ou o equilíbrio para compreender que as coisas precisam ser ponderadas sempre com muito cuidado. Assim, é claro que uma sociedade imatura como a nossa, é claro que uma sociedade indecisa como é a nossa sociedade, a nossa cultura, e é claro que uma sociedade insegura e uma cultura insegura como a nossa sociedade seria claramente polarizada. Quando nós falamos de uma época de polarização, nós não estamos falando apenas de uma posição assumida por uma grande parte das pessoas. Nós estamos falando dos sintomas de um processo de imaturidade cultural e da sociedade que já acontece há muitos anos. O que está acontecendo agora, que nós vemos, não apenas em nosso país, mas no mundo todo, esse processo de polarização, é algo que vem sendo construído em nossa sociedade há muito tempo. Está reverberando agora de uma maneira um pouco mais forte, talvez inclusive porque nós tenhamos acesso à informação de uma forma que nós não tínhamos antes. Mas o ponto para mim é que uma sociedade tão polarizada da forma como nós vemos é reflexo de uma sociedade feita, composta de pessoas imaturas. Porque na história, quando você olha para pessoas sábias, aquelas pessoas de verdade, reconhecidas como pessoas sábias, que adquiriram a verdadeira sabedoria no decorrer
da vida e no decorrer de décadas, você olha para essas pessoas, você vê essas pessoas e nota que são pessoas que têm um equilíbrio invejável, que são pessoas também que não ficam enervadas diante de qualquer situação da vida, são pessoas que têm uma calma que nos angustia. Nós ficamos nervosos de ver a calma e o equilíbrio que pessoas maduras têm. Eu estou dizendo isso porque os Gálatas, para os quais Paulo escreve essa carta, eles eram um reflexo disso, só que na versão teológica. Porque qual é a versão teológica da polarização? É aquele pessoal que só consegue ver a partir do prisma ou lei ou graça. Como se as duas coisas fossem excludentes. Como se você só pudesse viver a partir da lei ou só pudesse viver a partir da graça, e a graça excluindo a lei e a lei excluindo a graça. Uma fé pendular, que vai de um lado para o outro, sem buscar um equilíbrio nas suas ações, reações e ponderações. E eu quero falar um pouco sobre isso, explicar o que eu penso disso, a partir desse texto da palavra de Deus. Paulo está escrevendo para cristãos novos, relativamente novos na fé, que começaram bem, que conheceram o evangelho, mas que agora estavam sendo seduzidos por uma seita conhecida como de judaizantes, que eram pessoas que diziam basicamente o seguinte: sim, a fé em Jesus, a crença em Jesus salva, mas não é só isso, você precisa cumprir alguns pontos da lei como uma ajuda adicional nesse processo de salvação. E então Paulo vai escrever essa carta para dizer que isso é uma grande mentira, que isso não é real, isso não é verdade e precisa ser combatido. E então nós vamos para o texto que nós já lemos, vamos voltar para ele e vamos analisar algumas coisas que Paulo está dizendo. Versículo 6. Eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Você conhece alguém que mudou de uma hora para outra? Aquela pessoa que você imaginava que conhecia, mas que de repente, por algum motivo, às vezes inexplicável, simplesmente mudou. Como se num determinado dia ela tivesse acordado com um chip totalmente diferente e a partir daquele dia você passou a desconhecer aquela pessoa e você fica naquela crise pensando assim: mas peraí, quem é essa pessoa de verdade? Aquela que eu conhecia ou aquela que foi revelada agora? O que acontece é que as pessoas não mudam de uma hora para outra, mas chega um momento em que ela simplesmente revela aquilo que estava oculto. Acontece assim o processo. A pessoa veste uma máscara, não dessas máscaras reais da pandemia, mas aquela máscara fingindo ser o que não é. Mas no coração dela, ela está acumulando algumas coisas que ela não quer revelar. Geralmente, coisas que têm a ver com um processo pecaminoso. Só que chega um momento em que a barragem do coração da pessoa estoura e revela de uma maneira absurda quem aquela pessoa é de verdade. Não quem ela queria mostrar ser, mas quem ela é aqui dentro, o verdadeiro eu daquela pessoa. É como uma casa que você olha para aquela casa e de repente, do nada ela desaba. Ora, se uma casa desabou do nada, qualquer pessoa que conhece de estrutura vai dizer assim: não, o que aconteceu foi que a gente não estava vendo o processo estrutural. É muito provável que a estrutura daquela casa já estivesse sendo prejudicada, já estivesse sendo destruída há um bom tempo. E aí chega um dia que a estrutura acaba ruindo e toda a casa vem abaixo. Esse processo não acontece do nada. É um processo de dia após dia, mês após mês, ano após ano, que culmina nessa grande derrota. Pessoas não mudam de uma hora para outra. Elas só revelam aquilo que estavam represando no coração.
E aí Paulo vai dizer, eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. É a decepção de Paulo estampada dizendo assim, eu não acredito que vocês, no fundo, acreditavam nisso que vocês estão agora revelando. Eu não consigo acreditar que de alguma forma vocês estavam guardando isso no coração, porque não é este o evangelho de Cristo. Ele diz isso. Ele diz no final do versículo 6, que na realidade, esse processo para o qual vocês estão entrando agora, é um processo que vai levar vocês para algo que não é o evangelho de Cristo. Versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo está dizendo algo importante para o nosso tempo, para a nossa época, em que nós, graças a Deus, temos acesso a muita informação, mas que o diabo também sabe disso e coloca umas informações erradas na nossa frente para derrubar nós. Sim, é claro que Paulo está dizendo, tenha cuidado, e se você puder se afastar destes que pervertem o evangelho de Cristo, é isto que você deve fazer. No entanto, uma sociedade imatura, polarizada, gosta dessas pessoas que ficam polarizando cada vez mais, porque principalmente essas pessoas têm o costume nefasto e diabólico de dizer simplesmente aquilo que a gente quer ouvir, ao invés de dizer aquilo que a gente precisa ouvir. E quem gosta apenas daquilo que quer ouvir e não gosta daquilo que precisa, sempre vai ter crise, por exemplo, com alguma parte das Escrituras. Na semana passada, numa das lives da nossa igreja, alguém perguntou para mim assim, qual parte da Bíblia você tiraria se você pudesse opinar? Eu, humanamente falando, tiraria, para mim, se eu pudesse opinar, não tinha Bíblia. Se eu pudesse opinar, eu ia dizer assim, gente, cada um faz o que quer, faz o que está no coração, faz o que faz você feliz e vida que segue. Só que a gente sabe que no mundo assim, todo mundo mataria todo mundo e não sobraria ninguém. Numa sociedade, por exemplo, de olho por olho, dente por dente, nós seríamos uma sociedade de cegos banguelas. E aí Paulo diz, tome muito cuidado com esses que pregam qualquer coisa que não tenha a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Uma sociedade polarizada vai inevitavelmente ir para a polarização em qualquer área da vida, inclusive áreas bíblico-teológicas. Versículo 8 e versículo 9, Paulo diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Eu quero fazer, e é necessário fazer isso agora, um resumo do evangelho a partir da perspectiva dos apóstolos e dos pais da igreja. Porque quando Paulo fala do evangelho, e nessa circunstância em que ele fala do evangelho, é necessário pontuar do que exatamente Paulo está falando. Então, quando nós falamos do evangelho, da base do evangelho de Jesus, nós estamos falando de algumas crenças elementares, de alguns pilares do cristianismo e da fé que vem da palavra de Deus em toda a história. Então, basicamente é o seguinte, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um relacionamento perfeito com Deus e um relacionamento perfeito com o próximo e com a natureza. O mundo foi criado assim. No entanto, aconteceu na história algo que nós conhecemos como queda. O pecado entrou na história, nós desobedecemos ao nosso Deus, um Deus que tinha dito, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão conhecer a morte, vocês farão opção pela morte, vocês vão para o inferno, vocês não vão mais ter relacionamento comigo, vocês vão viver por sua conta e risco. E o ser humano fez essa opção deliberada de romper com Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Não é apenas que nós
eu acho que eu não gosto muito de Deus. A Bíblia diz, não, nós nos tornamos, por causa do nosso pecado, rebeldes, inimigos de Deus e de qualquer coisa que tenha a ver com Ele. E, como consequência, nos tornamos inimigos do próximo, inimigos da natureza. A queda, o pecado entrou na história e arrebentou com tudo o que até então nós conhecíamos como sendo algo bom. E a Bíblia diz que não há nenhuma forma de nós, por nós mesmos, nos reconciliarmos com Deus. Porque, manchados pelo pecado, nós não temos mais comunhão, não temos mais acesso a esse Deus. Por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja legalzinho, por mais que você seja bonito, por mais que você seja o mais de todos os mais possíveis e imagináveis, por nós mesmos, não importa o que nós façamos, nós não temos como agradar a Deus. Um Deus perfeito só é agradado por pessoas perfeitas. E é por isso, então, que Deus, porque Ele continua nos amando, envia o seu Filho, acontece a encarnação, e Jesus vive uma vida perfeita, sem nenhum pecado. A vida que nós deveríamos viver foi vivida por Jesus em nosso lugar. E aí Jesus também toma para si, não apenas a vida que nós deveríamos viver e não conseguimos, mas a morte que nós deveríamos morrer como consequência do pecado. Por isso nós afirmamos que historicamente Jesus vive a nossa vida e morre a nossa morte. A Bíblia, no entanto, diz que como consequência clara de que Deus aceita aquele sacrifício em nosso lugar, Jesus ressuscita dos mortos, a morte é vencida, e agora Ele nos convida ao arrependimento, a uma transformação de vida, não a remorso. Ele nos convida ao arrependimento. Então, nós temos, segundo o Evangelho que Paulo está pregando, alguns pontos inegociáveis. A criação, a queda, a impossibilidade das boas obras no processo de salvação, a encarnação, a morte vicária, a ressurreição e o arrependimento. Esses são pontos inegociáveis, e quando Paulo fala do Evangelho de Jesus, é disso que ele está dizendo. Algumas coisas interessantes aqui. Paulo sempre vai dizer, o pecado é real, o pecado é ruim, e o ser humano, como consequência do pecado, é mau. Mas também a graça é real. E a graça atinge pessoas que não merecem, exatamente como qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, o que eu queria dizer para você é, cuidado, muito cuidado, com fariseus que hipervalorizam a lei. Que vão dizer para vocês assim, olha, se você não cumprir a doutrina dessa igreja assim, 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 se você, sei lá, não guardar o sábado, ou não usar a roupa adequada, ou não comer alimento X, ou comer alimento Y, se você não fizer isso, será que quando Jesus voltar, você vai com ele, como dizem por aí? Será que se quando Jesus voltar, você tiver, sei lá, produção, qual lugar que o pessoal não gosta, que não pode estar quando Jesus voltar? No bar não pode estar. No bar, nem se for para comprar uma paçoca, não pode comprar uma paçoca, comprar gengibre, não pode, que bar? Bar é o lugar do inferno, com aquele torresmo, com aquela canjibrina, não pode, de jeito nenhum. Então, se você estiver lá naquele bar, ó, até água na boca, se você estiver naquele bar naquela hora, o que vai acontecer? Você não vai. Cuidado com esses, cuidado, porque esses estão hipervalorizando a lei e o cumprimento de regras no estabelecimento do processo de salvação. E a Bíblia diz que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Agora, também tenha muito cuidado com aqueles que vão dizer assim, então beleza, então nós vamos pro bar e vamos arrebentar a boca do balão. Não, porque esses também estão relativizando a graça, dizendo que a graça nos dá liberdade e autorização para fazer o que a gente quer. E não é verdade, porque o próprio Paulo, que fala muito sobre graça, quando vai fazer uma declaração de si mesmo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele usa uma expressão dizendo assim, Paulo,
E na carta aos Romanos, ele fala muito da liberdade que nós temos do pecado. No entanto, ele começa a carta aos Romanos dizendo assim: Paulo, escravo de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu não fui liberto, inclusive do peso da lei sobre a minha vida, para fazer o que eu quero. Eu fui liberto da escravidão da lei e do pecado para fazer o que Deus quer. Eu sou livre e agora, através do Evangelho, eu tenho o poder de Deus em mim que me capacita a cumprir a vontade dele, o que antes era impossível. Cuidado com fariseus que vão hipervalorizar a lei, mas também cuidado com liberais que relativizam a graça, dizendo assim: o ser humano não é tão ruim assim, o ser humano é fruto da deterioração da cultura, é a cultura que faz mal para ele. Não, a Bíblia diz, e Davi diz isso nos Salmos: eu nasci em pecado, eu fui concebido em pecado, eu sou pecador desde a minha concepção no ventre da minha mãe, e eu preciso de um Salvador desde o momento em que eu fui fecundado. Porque fariseus e liberais estão apenas reverberando na teologia esse movimento pendular de polarização, fruto de gente imatura. Gente madura na fé vai dizer assim: sim, nós somos salvos pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Jesus fez isso em nosso lugar. E como reconhecemos isso, nós não vamos querer viver de qualquer jeito. Vamos querer viver de uma forma que o nosso Senhor seja glorificado, honrado e dignificado através da nossa vida. Esse é o movimento que o Evangelho vai fazendo em nós. E quando nós reconhecemos isso, nós vamos vencendo polarizações que tentam nos levar para um lado ou para o outro. Paulo diz isso numa outra parte da palavra, quando ele diz: não sejam mais como meninos, agitados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, ideologia ou postura. Porque nós somos guiados, nós nos baseamos e nos focamos no Evangelho de Cristo Jesus. Quem não conseguir viver assim vai se decepcionar, inclusive com Jesus em algum momento. Porque quem tenta colocar Jesus em qualquer aspecto da polarização, vai sempre encontrar um Jesus que o agrada em alguns pontos e que o desagrada em outros. Mas o servo de Deus, salvo por Jesus, vai olhar para o seu Salvador e vai dizer: é assim que eu quero ser. Mesmo naqueles pontos em que eu simplesmente olho para Jesus e digo: não é assim que eu faria. Mas se Jesus fez assim, é assim que eu vou fazer a partir de agora. E o versículo 10. Acaso, olha o que Paulo vai dizer agora. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Porque ele sabe que quem diz isso tem a tendência de agradar os dois lados. Paulo sabe que quem fala contra a polarização vai receber para si mesmo a raiva de gregos e troianos. Marquito, você está querendo dizer com isso que nessa polarização há erros dos dois lados, da direita e da esquerda? Claro. Mas antes que o pessoal fique totalmente bravo comigo, há acertos dos dois lados também. Mas nenhum dos lados é o Evangelho. Nenhum dos lados é o Evangelho. Não há nenhum lado para o qual Deus olhe e diga assim: estou desse lado aí, estou desse lado aí. Não. Deus sempre está do lado de Cristo. E Cristo é maior do que tudo isso. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. É espetacular isso. Paulo está dizendo: gente, eu cheguei a um ponto de maturidade que, quer saber, se eu quisesse agradar aos homens, a última coisa que eu seria é servo de Cristo. Porque sendo servo de Cristo, em algum momento você desagrada um, em outro momento desagrada outro, e no final do ano você desagradou todo mundo.
Mas só pode dizer isso que Paulo disse aqui quem não tem rabo preso com ninguém, a não ser ter a sua vida resgatada e agora presa em laços de amor no Evangelho e na cruz de Jesus. Esse é o nosso desafio para um tempo como esse. É claro que eu estou terminando essa mensagem, eu sei que muita gente que está assistindo está pensando assim, mas eu acho que você falou naquele lado, eu acho que você falou naquele outro lado, acho que você poderia ter dito isso, acho que você poderia ter dito aquilo. Sim, nós somos falhos em tentar resumir em 20, 30 minutos um pensamento que Paulo constrói durante décadas. Mas há uma coisa que eu queria que você guardasse no seu coração ao ouvir ou assistir essa mensagem. Nós fomos chamados para viver a partir do Evangelho de Jesus. Essa é a nossa ideologia. E nós não precisamos construir uma ideologia para viver. Nós já a temos na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pelo Evangelho de Jesus, no nome de quem oramos. Amém.